bom dia. O clube do artigo de hoje, o tema é enteropatia perdedora de proteínas após operação de Fontan. Meu nome é Maria Emília de Arnaldo Silva, sou R1 em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil e essa é uma apresentação como parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a capa do artigo que eu vou apresentar hoje, a enteropatia perdedora de proteínas após operação de Fontan, e essas são as referências. Então, o procedimento Fontan, ele oferece hoje em dia aos pacientes com lesões cardíacas congênitas funcionais de ventrículo único uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhoradas na idade adulta. No entanto, à medida que esses pacientes envelhecem, existe uma variedade de sequelas secundárias à convivência com essa fisiologia, sendo a enteropatia perdedora de proteínas uma das manifestações patológicas mais graves da circulação de Fontan e pode estar associada a uma insuficiência circulatória do Fontan. Então, a fisiopatologia da enteropatia no Fontan, ela ainda não é bem compreendida, mas provavelmente inclui uma combinação de insuficiência linfática, uma pressão venosa aumentada, é, uma perda do sulfato de heparano das células epiteliais intestinais e uma circulação mesentérica normal e inflamação do intestino. Então, esmiuçando cada parte. Em relação à insuficiência linfática, então a pressão elevada no sistema linfático e o aumento da produção de linfa e lesões dos vasos linfáticos por trauma, tanto na cirurgia torácica quanto por anomalias congênitas ou adquiridas da circulação linfática, ele pode gerar essa insuficiência. Então, como a circulação linfática ela drena para a circulação venosa sistêmica através do ducto torácico na veia nominada, e a pressão linfática elevada, ela é universal após o Fontan, por conta que a pressão venosa central está sempre elevada nesses pacientes. Então, acaba resultando no aumento da produção de linfa, e essa sobrecarga crônica pode gerar uma disfunção no linfângio, que é a unidade funcional do sistema linfático. Isso pode levar a uma proliferação linfática devido ao aumento da sinalização da linfangiogênese e a formação de conexões linfáticas intestinais anormais. A perda da proteína parece ser secundária à distensão linfática e ruptura dos vasos linfáticos no intestino delgado, resultando em um derramamento linfático no lume intestinal. Em relação à diminuição do sulfato de heparano, que é um polissacarídeo envolvido no tráfego de proteínas da membrana dos enterócitos, e acaba resultando, quando ele está diminuído, resulta então nessa perda de proteína. E o baixo débito cardíaco e a resistência vascular mesentérica elevada resultam potencialmente em uma isquemia intestinal crônica, o que acaba influenciando também e a inflamação do intestino delgado, com aumento do interferon na mucosa e os infiltrados mononucleares. Então, uma vez iniciada a enteropatia, essa pode ser autossustentável, em parte secundária ao aumento da produção de linfa devido à diminuição da pressão oncótica devido à hipoalbuminemia. Algo que justifica a fisiopatologia são alguns relatos de uma melhora dramática na enteropatia perdedora de proteína após o desvio da veia inominada, que drena o ducto torácico para o átrio sistêmico de baixa pressão, descomprimindo assim o ducto torácico às custas de shunt direita para a esquerda e possível desaturação sistêmica resultante. Mas o que fica questionado é se o paciente não vai ficar muito cianótico. E também ele leva em consideração que todo paciente com a enteropatia, ele tem uma proteína sérica mais reduzida e, por consequência, uma pressão oncótica também substancialmente reduzida, resultando em um edema e menor volume intravascular. Portanto, as pressões medidas no cateterismo, ela pode ser artificialmente mais baixas, então não é tão fidedigna. Ainda não está claro por que alguns pacientes desenvolvem enteropatia e outros não, mas o artigo ele cita alguns fatores de risco, como a idade avançada em Fontan, a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, o Fontan tipo atriopulmonar, desculpa, o quilotórax pós-operatório ou drenagem pleural prolongada, e a pressão de Glenn elevada, a pressão atrial elevada ou a pressão pós-Fontan, que são medidas no cateterismo, mas são difíceis, são artificialmente baixas, e as arritmias. Em relação à definição, o artigo coloca que a enteropatia perdedora de proteína é o estado de aumento da perda entérica de proteína conforme medido pela alfa-1 antitrypsina fecal. Ele cita dos valores de SPOT,
Spot, então, é uma amostra única, de maior de 54 miligramas por decilitro, ou em depuração, de maior de 27 ml em 24 horas em pacientes sem diarreia e maior que 56 ml em 24 horas naqueles pacientes com diarreia. E tem o quadro subclínico ou associado. Então, o quadro subclínico, ele é definido como uma hipoalbuminemia menor de 3,5 gramas por decilitro e proteína no total menor que 6 gramas por decilitro e um dos seguintes sintomas clínicos. Então, edema, distensão ou desconforto abdominal, diarreia ou efusões. Em relação à prevalência da enteropatia associada a Fontan, é estimada em cerca de 5%, pode ocorrer em qualquer momento após a operação de Fontan. Em um trabalho, ele cita que, um trabalho que é o Registro de Fontan da Austrália e da Nova Zelândia, ele pega um N de 1.561 pacientes que têm o Fontan, e 45 desses pacientes desenvolveram a enteropatia perdedora de proteína. E ele coloca que o tempo médio entre o Fontan e o início do quadro foi de 5 anos e que a ausência de morte ou transplante em 5 anos foi de 70%. Porém, numa revisão mais recente da base de dados da Mayo Clinic, Fontan, publicada em 2015, a sobrevivência de 5 anos permaneceu apenas 50%. Em relação à apresentação clínica, ele coloca que os pacientes, 1 a 3 semanas antes do início do quadro clínico típico da enteropatia, o paciente pode apresentar febre, mal-estar, evoluindo no início do quadro com edema periorbitário e facial sutil pela manhã, e levando então ao quadro clínico clássico, com edema periférico, distensão abdominal, derrame pleural, derrame pericárdico, e apenas 11 a 20% dos pacientes apresentam diarreia. Porém, essas perdas crônicas de proteínas e outros nutrientes, ele aumenta o risco de desnutrição, que pode se manifestar com uma má cicatrização de feridas e fácil formação de hematomas. Além disso, a deficiência de vitamina D e a hipocalcemia pode ser observada e pode estar associada à osteoporose. Em relação ao diagnóstico, ele preconiza um rastreio de albumina e ou proteína total e alfa-1-antitrypsina fecal a cada 3 a 4 anos em crianças com idade inferior a 12 anos e 1 a 3 anos em adolescentes e adultos. E o diagnóstico ele é feito quando os pacientes apresentam essa hipoalbuminemia ou hipoproteinemia e evidência de alfa-1-antitrypsina fecal elevada. Então, em relação ao tratamento, o tratamento ele preconiza algumas medidas antes do tratamento medicamentoso em si. Então, primeiro, ele diz sobre a avaliação cuidadosa de quaisquer distúrbios anatômicos ou hemodinâmicos modificáveis. Então, através de ecocardiograma, imagens transversais como a tomografia ou a ressonância, incluindo a linfangiografia T2, o eletroteste ergométrico, o monitor Holter, o cateterismo. E, além disso, se tiver alguma obstrução anatômica da via de Fontan, deve ser abordada. Otimizar tratamento de disfunção e arritmias, rastreio de apneia do sono, o suporte nutricional. Então, esse paciente tem que ter uma dieta com alto teor de proteína, então pelo menos 2 gramas por quilo por dia e baixa gordura. E a reposição de ferro e vitaminas lipossolúveis. Porque a reposição de ferro, essa anemia, né, ela pode piorar a função diastólica. Então, em relação ao tratamento medicamentoso, no artigo ele traz esse quadro que ele coloca as principais opções dos medicamentos e as doses e como deve ser monitorado cada medicamento quando está sendo feito o uso. Então, em relação aos diuréticos, eles proporcionam um alívio sintomático do edema associado à hipovominemia, principalmente os diuréticos de alça. Em relação à espironolactona, ela é comumente usada, mas como um diurético mais fraco, mas ele tem o benefício de ser um poupador de potássio em pacientes que também recebem diuréticos de alça, e, curiosamente, a remissão da enteropatia foi relatada em pacientes tratados com espironolactona em doses relativamente altas. Em relação à albumina, a substituição direta da albumina sérica por infusão não é uma estratégia de tratamento viável a longo prazo, uma vez que proporciona apenas alívio sintomático a curto prazo e não reverte a fisiopatologia. Mas, se for optado por fazer uso, ele preconiza albumina 1 grama por quilo a cada 4 horas, com diuréticos associados para alcançar uma diurese eficaz. Em relação à corticoterapia, ele diz que ela pode ajudar a diminuição da permeabilidade do epitélio intestinal, resultando na diminuição da perda da proteína entérica e na normalização da albumina sérica e das concentrações de proteína total,
além de fazer uma supressão inflamatória. É preferível a budesonida por conta de ter efeitos entéricos específicos com taxa de desativação de 90% pelo intestino e fígado, restando geralmente menos efeitos adversos. Além disso, a budesonida em combinação com uma terapia vasodilatadora pulmonar também pode estar associada a uma melhor sobrevida. Em relação aos inibidores da fosfodiesterase 5, ainda não tem uma eficácia bem estabelecida, mas o benefício em pacientes com enteropatia pode ser por conta da diminuição da pressão do Fontan e da congestão mesentérica através da redução da resistência vascular pulmonar. Em relação ao milrinone, o mecanismo é através da estimulação alfa-adrenérgica, que pode aumentar o tônus linfático para os pacientes refratários ao tratamento padrão. Em relação à heparina subcutânea, pode apresentar uma melhora sintomática e laboratorial em um pequeno conjunto de pacientes, por conta que ela diminui a permeabilidade da membrana endotelial e reduz o vazamento de proteínas. Porém, o uso crônico pode gerar a osteopenia, e se você fizer o uso por 3 meses e não tiver nenhuma melhora, deve ser suspenso. Em relação à dopamina, é para ser usado apenas em tratamento na fase grave, refratária, e também como uma ponte para o transplante, com a melhora acentuada na perda de proteínas em alguns casos. Porém, seu efeito ainda é uma hipótese apenas, como o aumento da contratibilidade dos vasos linfáticos e o aumento do fluxo sanguíneo mesentérico. E ele cita também o ocreotide, que é um análogo da somatostatina, que pode diminuir a absorção do triglicerídeo, resultando na diminuição da formação linfática e, portanto, menor vazamento linfático geral através do intestino. Porém, de efeito colateral, ele pode ter uma intolerância gastrointestinal, a colelitíase e dor musculoesquelética. Em relação às intervenções anatômicas, ele cita várias intervenções previstas para reduzir a pressão venosa. Então, se a pressão então, a primeira, ele cita a fenestração, que se a pressão de Fontan estiver elevada e não for causada por nenhuma obstrução anatômica, a fenestração pode ser criada dentro do circuito de Fontan para fornecer um pop-off por átrio venoso pulmonar de baixa pressão, criando um shunt de direita para a esquerda e aumentando uma precarga ventricular sistêmica e, portanto, débito cardíaco. Porém, a fenestração ela é acompanhada por cianose, ela aumenta o risco de acidente vascular cerebral, bem como o fechamento espontâneo dessa fenestração pode acontecer. Em relação à remoção de Fontan, além disso, tem a remoção de Fontan para circulação de Glenn ou derivação aortopulmonar, porém essa opção é apenas em casos em que as terapias médicas e intervencionistas não conseguiram resolver a enteropatia e o transplante cardíaco ele não é possível. Então, uma intervenção urgente é necessária. Tem a opção de descompressão linfática por meio do procedimento da redução da veia inominada e a avaliação da paralisia diafragmática e a possível aplicatura diafragmática, que pode resultar em uma melhora significativa em alguns pacientes com enteropatia, por conta que a ventilação prejudicada representa um grave obstáculo à perfusão pulmonar passiva em pacientes com FONTAN. Em relação ao transplante cardíaco, um estudo multi-institucional recente de 12 centros nos Estados Unidos mostrou que a enteropatia se resolve em quase todos os sobreviventes do transplante, embora possa levar até 1 ano após o transplante para que a enteropatia se resolva completamente. Embora alguns estudos mostrem que a gravidade, a duração e o tratamento da enteropatia não influenciam os resultados pós-transplante, outros relatam um aumento de até 2 vezes na mortalidade pós-transplante em pacientes com enteropatia. Além disso, a presença de anticorpos direcionados contra antígenos do doador, a alossensibilização é comum e muitas vezes complica os resultados da lista de espera do transplante. Em relação às imagens do sistema linfático e intervenções, permanece ainda um desafio, mas as técnicas de ressonância magnética ponderadas em T2 podem ser usadas para fornecer uma boa visualização desse ducto torácico. Além disso, a classificação das anomalias linfáticas antes da operação de Fontan, com base na quantificação da extensão da distensão linfática por ressonância, foi proposta para prever piores resultados pós-Fontan. Em relação à linfangiografia por ressonância com contraste dinâmico, ele é um exame que utiliza o contraste à base de gadolínio injetado nos gânglios linfáticos e rastreia o fluxo linfático ao longo do tempo para detectar essas anomalias do fluxo fisiológico e localizar vazamentos linfáticos. Porém, ele não mostra a origem da perda de proteína entérica. E também pode ser usado catéteres para embolizar canais normais,
Mas é uma embolização seletiva de linfáticos e hepáticos e periduodenais anormais. Porém, essas intervenções se mostram promissoras apenas numa pequena série de pacientes ainda. Então, aqui ele mostra uma proposta de abordagem que ele junta, então, todos os tipos de tratamento em steps. Então, pacientes assintomáticos com uma enteropatia subclínica deve realizar uma avaliação hemodinâmica invasiva ou não invasiva cuidadosa, que no caso seria a realização do ecocardiograma, o Holter, o eletrocardiograma e o cateterismo. Se essa avaliação não demonstrar problemas que exijam intervenção, então é possível monitorar de perto o desenvolvimento da enteropatia perdedora de proteína. Ao confirmar o diagnóstico, então deve ser iniciado o STEP 1, que é iniciar o uso então da furosemida, espironolactona, se necessário a infusão de albumina, o suporte nutricional é alto em proteína e baixo em gordura, tratamento de infecções, disfunções e arritmias, e também pode ser já iniciado o uso do vasodilatador pulmonar. Então, se a albumina não estabilizar em 1 a 3 meses depois do STEP 1, então deve-se iniciar o STEP 2 com a budesonida. E a budesonida, se ela manter a albumina estável por 6 meses, a dose pode ser reduzida gradativamente para uma dose mínima. E também, se caso não exista resposta à budesonida, essa dose deve ser reduzida também para evitar os efeitos colaterais a longo prazo dos corticoides. Deve ser feito o uso também da milrinone e tentativa da heparina. Então, se a budesonida não deu certo, a milrinone e a heparina, então esse paciente passa para o STEP 3. Então, ele pode fazer alguns procedimentos que melhoram a pressão do Fontan, pode fazer o uso da dopamina e do acreotide, pensar no takedown, então retornar para o Glen ou fazer um shunt aortopulmonar e pensar também num transplante cardíaco. Em relação à progressão e prognóstico, o artigo ele traz esses 4 gráficos que mostram as principais evoluções. Então, alguns pacientes, como aqui no gráfico 1, ele pode ter um quadro subclínico ao longo de toda a vida, sem nunca precisar de tratamento ou ter nenhum pico de piora da enteropatia perdedora de proteína. No B, ele mostra que esse paciente ele pode ter um quadro clínico mais agudo dessa enteropatia perdedora de proteína apenas uma vez na vida e nunca mais precisar ficar um longo tempo em remissão sem uso de medicamentos. No C, ele fala que esse paciente ele pode ter múltiplos episódios durante a vida, entre eles longos períodos de remissão, mas sempre em uso do tratamento medicamentoso. E no D, ele cita pacientes que têm múltiplos episódios ao longo da vida e cada episódio ele progride em relação à necessidade dos steps. Então, cada vez mais esse paciente precisa de mais tratamento medicamentoso ou de mais abordagem. Então, em relação ao futuro, a compreensão do mecanismo da fisiopatologia da enteropatia perdedora de proteína, ela pode exigir um conhecimento integrado dos fatores genéticos, do fenótipo específico do paciente e do ambiente do paciente. Então, serão necessárias colaborações internacionais e compartilhamento de dados biológicos e fenotípicos entre instituições para que se possa fazer descobertas inovadoras. Então, cada a abordagem deve ser individualizada para cada paciente e incluir a descompressão linfática como parte do procedimento de conclusão de Fontan em pacientes selecionados pode prevenir o desenvolvimento da enteropatia, mas a sua viabilidade e eficácia não se tornarão claras sem a realização de ensaio clínico. Essas são as referências que eu utilizei. Obrigada. Então, bom dia a todos, então. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista, pesquisador da FAMERP, da avaliação metodológica dos estudos apresentados no Clube do Artigo. Hoje faremos comentários sobre o artigo Enteropatia perdedora de proteína após a operação de Fontan, um artigo bastante recente, publicado numa revista de grande impacto, que é o Jornal Internacional de Cardiologia em Doenças Cardíacas Congênitas. A característica desse estudo, como foi visto na apresentação,
ele não apresenta dados estatísticos, segmento de pacientes, nada. Então, é um estudo que nós consideramos como sendo qualitativo. E dentro do estudo qualitativo, é um estudo de campo. Não houve qualquer intervenção, foram só feitas avaliações consensuais sobre o, essa complicação da cirurgia de Fontan. Ele é parado no tempo, então ele é um estudo transversal contemporâneo e se caracteriza por fazer uma revisão completa sobre o assunto. Então, em resumo, é um estudo qualitativo, de campo, transversal contemporâneo e para revisão. Ele traz uma figura bastante interessante, bastante ilustrativa sobre o mecanismo fisiopatológico do, desse, dessa complicação. Foi muito bem explicado pela Emília, e eu trouxe também duas outras figuras da literatura, também relacionadas ao assunto, no qual a gente nota dois componentes. Um componente que compromete principalmente a parte linfática, né? Então, aqui a figura explica bem. A drenagem linfática normalmente é feita pelo duto torácico lá na veia inominada esquerda, ou na veia subclave esquerda, na junção com a jugular. E, nos casos de Fontan, por essa cirurgia do Fontan, há quase sempre um aumento da pressão venosa central, como foi dito. Então, isso dificulta bastante o retorno pela circulação linfática. Então, por isso que pode aparecer essa complicação apresentada aqui no estudo, tanto complicações na área pulmonar, uma bronquite plástica, bronquiolite plástica, derrame pleural, como a perda de proteína na região intestinal. Mas existe também uma outra possibilidade, que ao invés de comprometer especificamente a drenagem linfática, há um comprometimento principal da drenagem venosa em si, né? Há esse aumento na pressão das cavas, e principalmente aqui na veia cava, na região abdominal, da cava inferior, pode culminar em hipertensão portal, uma fibrose hepática, hipertensão portal e as consequências da hipertensão portal. Varizes no esôfago, no estômago, uma esplenomegalia e grande produção de circulação colateral. Muitas vezes tem que ser feita alguma intervenção até na hemodinâmica, no sentido de coibir um pouco essa extensa proliferação venosa. Então, são duas complicações hemodinâmicas, digamos assim, uma que compromete a parte, principalmente a parte linfática, e vai terminar na enteropatia perdedora de proteína, e esta que dá mais distúrbio hemodinâmico e débito cardíaco, etc., que é a hipertensão venosa ou hipertensão portal. O aspecto metodológico que eu quero destacar nesse presente estudo é um que nós não vimos ainda comentado aqui até hoje, não tenho lembrança de ter aparecido esta informação. É numa única frase, mas é muito relevante para que todos conheçam essa metodologia. Então, lá no item de definição da enteropatia perdedora de proteína, ele comenta o seguinte, que várias definições já foram utilizadas, talvez devido ao curso bastante variável, a natureza bastante variável desse problema, como eu mostrei aqui. Então, é importante ter uma definição padronizada, né, para fazer um diagnóstico bastante preciso desse problema. E aí ele completa que uma recente declaração de consenso, usando a metodologia Delphi modificada, foi utilizada no presente estudo. Então, vejam, só nesta frase, metodologia Delphi modificada. Então, o que que é isso aí? O que representa, o que significa metodologia Delphi? Então, eu fiz um apanhado da literatura
E a metodologia Delphi é uma técnica de pesquisa bem estruturada. O que é que ela busca encontrar? Busca encontrar um consenso entre vários especialistas. Então, quando não existe uma definição precisa, um acordo preciso sobre uma determinada situação, pode ser utilizada essa metodologia Delphi, né? Ela foi desenvolvida na década de 50, 1950, em torno disso, por esses dois pesquisadores, engenheiros, Norman Dawkey e Olaf Hellner. Eles trabalhavam na Rand Corporation durante a Guerra Fria. Qual era o principal objetivo deles? Era prever o impacto de novas tecnologias em operações militares. Então, essa era a função, o objetivo inicial dessa metodologia Delphi. Uma reunião de especialistas da área militar buscando prever o impacto que as novas tecnologias podiam ter no desenvolvimento do mundo, né? Aqui é uma fotografia histórica desse grupo em 1966, tomando decisões da área militar que eram relativamente relevantes naquele momento. E isso passou depois que, terminada a Guerra Fria, essa metodologia passou a ser aplicada em outras atividades, inclusive na medicina. Como é que ela se desenvolve? A gente, primeiramente, tem que identificar um grupo de especialistas no assunto. Então, vai estudar, no caso aqui, a enteropatia perdedora de proteína. Se reúne um grupo grande de especialistas nesse assunto, é passado um questionário para todos esses especialistas. O interessante é que as opiniões que vão ser dadas são sigilosas. Um não sabe o que o outro falou, para não ter uma interferência da personalidade de alguém, ou da importância social, ou de conhecimento geral, ou inibir que outros deem as suas próprias opiniões livremente. Então, primeiro identifica o grupo, sei lá, 20, 30 pessoas, especialistas, passa-se um questionário a todos eles sobre aquele assunto. Depois, essas respostas são analisadas, elas são coletadas e analisadas, os resultados são resumidos e se elabora um novo questionário com base nessas observações. Isso vai passando por rodadas sucessivas, até que haja um consenso mínimo de 80% das opiniões sejam compatíveis, concordantes com o que está sendo estudado. E, no fim, ao consenso final, né? Essa última avaliação é repassada para todos e tem que ter pelo menos 90% de concordância entre eles. Aí sim, essas conclusões são consideradas como as definitivas para aquele momento. Então, uma metodologia bastante forte, né? Bastante poderosa, porque junta os especialistas, essas opiniões são repassadas entre eles, são reajuntadas, rediscutidas, então várias sessões até que se chega ao consenso final, com pelo menos 90% de ajuste entre todos, né? Então, graficamente, aqui há uma pesquisa inicial da literatura, buscando as definições que se tem naquele momento, passa para os especialistas a uma segunda avaliação, uma segunda revisão. Nessa segunda revisão, tem que ter mais de 80% de consenso. E, finalmente, depois de reajuntado novamente essas revisões, a avaliação final, onde que se tem que ter mais de 90% de acordo entre os pesquisadores. Então, por essa metodologia, eu considerei um trabalho com pontos bastante positivos, né? Bastante segurança na definição que eles chegaram. A gente, lendo o trabalho, vê que tem vários e vários critérios numéricos, inclusive, de valores de exames laboratoriais, etc.
e isso dá bastante força para o estudo. Não encontrei pontos negativos ou fracos nesse trabalho. Então, agradeço, fico à disposição